Bom, galera, essa nossa aula, continuação, né, das nossas aulas sobre o conceito de cultura. Como eu falei para vocês, essa é a matéria mais complicadinha que tem em sociologia. As demais, elas são mais simples, assim, mas o conceito de cultura, ele é bem difícil porque ele já passou por várias transformações ao longo do tempo e a gente precisa trabalhar um pouco dessas transformações que esse conceito vai acabar sofrendo e como essas mudanças afetaram a sociedade contemporânea, né? Então, nas últimas aulas, eu descrevi para vocês o surgimento do conceito de cultura, né? Mostrei para vocês um elemento importante, que era o paradoxo cultural, de que a ideia de cultura tinha surgido no cultivo da terra, mas que ao longo dos séculos não eram as pessoas que trabalhavam a terra aquelas que eram consideradas cultas, porque em um dado momento Francis Bacon interpretou a ideia de que a cultura é o cultivo da mente e, portanto, aqueles que trabalhavam na terra não tinham tempo de trabalhar a mente, né? Que depois, em um dado momento, a noção de cultura se afastou, portanto, da natureza, e que há, desde então, uma oposição entre cultura e natureza. Sendo assim, aquilo que define a natureza define por seu oposto a cultura. O resultado disso é que, se a natureza nos aproxima, a cultura nos afasta. Sendo assim, num primeiro momento, eu descrevi para vocês que natureza nos afasta porque ela nos dota de elementos diferentes, né, de capacidades diferentes por meios dessa natureza, e, portanto, que os meus olhos têm problemas de vista e, portanto, enxergam pior, e eu enxergo pior que vocês, mas que a natureza nos igualava, porque, afinal de contas, me permitia fazer óculos e, com esses óculos, enxergar também com vocês. Bom, assim como a gente tem diferentes graus de resistência a doenças, e as vacinas, os remédios nos permitem resistência semelhante. Em um segundo momento, a natureza nos aproximou, enquanto a cultura nos afastou. A natureza nos aproxima pela ideia de instinto, e aí está lá no Kant, né, a noção de liberdade do Kant, em um texto muito importante dele, que é a resposta à pergunta, que é esclarecimento. Eu não canso de falar para vocês lerem, porque é um texto muito simples de ler, muito pequenininho. Tem 8 páginas lá, dá para vocês lerem tranquilo. Nesse texto, Kant vai fazer uma diferença entre menoridade e maioridade, dizendo que a menoridade ela é a nossa necessidade de um intermediador para aprender as coisas, portanto, esse mediador pode ser um professor, pode ser um livro, pode ser qualquer coisa do tipo, né? Enquanto na maioridade nós conseguimos conhecer o mundo através da nossa própria experiência em relação a ele. Portanto, se nós saímos por aí, vemos as plantas, os animais, a gente consegue compreender como esse mundo funciona, né? E, portanto, cada um de nós tem capacidades distintas de utilizar a razão. E a razão, dos elementos importantes que ela traz para o homem, é a capacidade do homem resistir a esses instintos. E cada um de nós, por termos diferentes capacidades de utilizar a razão, tem diferentes capacidades de resistir ao instinto. Resultado, a natureza nos aproxima, porque todos nós temos os instintos de sobrevivência, reprodução, segurança, né? E por aí vai, né? Enquanto isso, a razão é aquilo que nos permite resistir aos nossos impulsos. E, portanto, se eu vejo uma pessoa bonita passando pela rua, eu entendo aquela pessoa no conjunto social e, diferente do que o meu instinto me diz para fazer, eu sair correndo atrás dela, querendo ficar com ela, né? Mesmo que a força é a minha capacidade cultural, que me faz não fazer esse tipo de coisa. Portanto, para o Kant, se você está lá no carnaval, né, e você vê uma mulher que você acha bonita, e aí você vai lá e passa a mão na bunda dela, não só é assédio,
mas também você está agindo como um animal, não como ser humano. E o animal é que é instintivo, o ser humano tem a liberdade de resistir a esses instintos, utilizando-se da razão. Na visão kantiana, essa razão nos separa, portanto, e, de algum modo, a razão me levou a gostar de história, filosofia e sociologia, estudar isso, dedicar boa parte do meu tempo a isso. Enquanto isso, alguns de vocês podem ter dedicado o tempo de vocês a estudar medicina, engenharia, direito, e por aí vai, física. Né? Ou seja, a cultura é diferente para cada um de nós. Nós não lemos os mesmos livros, nós não nos interessamos pelos mesmos assuntos, nós não nos tocamos com as mesmas sinfonias e por aí vai. Né? Bom, se a cultura nos afasta e a natureza nos aproxima, aos poucos nós fomos nos aglomerando novamente. E ocorre, a partir do momento da formação dos Estados Nacionais, um movimento importante que é o nacionalismo. Esse nacionalismo significa que o Estado capturou o princípio da cultura. O Estado capturando o princípio da cultura faz com que essa crie-se, portanto, cultura de Estado. Ora, a política agora ela se dá supraculturalmente. É como se a cultura fizesse parte da política. O que, do ponto de vista do pensamento filosófico, é um tema absurdo, né? Porque a cultura é muito maior que a política. A política é um elemento cultural. Agora, na visão dos Estados nacionais, do nacionalismo, a cultura é um elemento da política. E, olha, isso até hoje ainda é recorrente, porque, afinal de contas, vários países possuem um Ministério da Cultura. E, portanto, esse Ministério da Cultura é como se fosse a tentativa desse Estado de controlar o elemento cultural que o compõe. Né? Sendo assim, então, temos agora uma cultura brasileira, uma cultura norte-americana, uma cultura inglesa, uma cultura francesa e uma cultura alemã, por exemplo. Esse Estado começa, portanto, a selecionar aqueles que pertencem a determinada cultura. Se você não pertence a essa cultura, você sequer pode se pronunciar naquela cultura. Ora, se você não pertence àquela cultura, aquele conjunto de valores, você deveria ser retirado daquela cultura. Porque, afinal, a noção cultural dos Estados nacionais é uma ideia civilizatória. E civilização, nesse ponto de vista, significa homogeneidade de pensamento, homogeneidade de comportamento. E, portanto, eu só sou civilizado, eu só vivo numa comunidade civilizada, porque quando eu saio à rua, eu imagino que o comportamento do outro será semelhante ao meu. Ora, significa que se eu sou um homem heterossexual, quando eu saio à rua, eu não espero encontrar pessoas homossexuais se beijando, apenas casais heterossexuais. Significa que se eu acredito que a minha raça ariana é melhor do que a etnia negra, por exemplo, eu saio na rua e espero que os lugares que eu frequento não sejam frequentados por pessoas de cor. Eu acredito que que o imigrante deve ter uma posição subalterna na minha sociedade, eu projeto essa minha intenção para todos os outros, porque afinal de contas todos são civilizados como eu. Nessa aula a gente vai questionar exatamente esses princípios, porque como vocês muito bem viram, são esses princípios que conduziram ao movimento da Segunda Guerra Mundial, a exclusão dos judeus da Alemanha e o assassinato sistemático desse grupo. Portanto, a noção de cultura após a Segunda Guerra Mundial sofre uma transformação. E a transformação é a ampliação da noção de cultura e que agora
vai ter como base um princípio fundamental, a ideia de uma contracultura, uma cultura subterrânea, uma cultura tribal que permite e aceita o comportamento dos indivíduos muito mais do que tenta padronizá-lo. Cultura passa a ser, de certo modo, a crítica ao modelo civilizatório. Aquele sujeito que é culto agora é aquele sujeito que bate de frente com o modelo civilizacional. E aí a cultura muda de novo de conceito. Né? Então vamos lá. Bom, cultura tinha virado então sinônimo de civilidade. E civilidade significa essa harmonia coletiva. Né? A cultura como desenvolvimento harmônico e coletivo das personalidades individuais. Ou seja, indivíduo não existe mais, o que existe é a coletividade. Coletividade é essa que exclui, por óbvio, o diferente. Que então cria vários mecanismos para classificar o diferente, para organizar as diferenças e criar uma harmonia falsa nesse modelo cultural. Porque a cultura, ela é, obviamente, conflituosa. O conflito nunca deixou de ser cultura. E é isso que a civilização prometeu aos sujeitos. Ora, se essa civilização é realmente harmônica, como foi possível a Segunda Guerra Mundial? Uma civilização predatória das diferenças obrigou, portanto, a uma cultura que é ativamente crítica ao modelo civilizacional e que, portanto, bate de frente com o modelo nacional. Agora, essa cultura se torna subterrânea. Agora, essa cultura se torna o avesso do que geralmente ela é pensada. Agora, essa cultura critica os modelos estatais e a cultura toma de volta para os indivíduos e não para a coletividade. A cultura é a opinião individual, é o comportamento individual, como se a cultura tivesse que aceitar todo o comportamento, independente de qual fosse. Tem uma citação do Carlos Ginzburg, no Queijo e os Vermes, que eu acho fantástica para explicar essa remodelagem do conceito de cultura. Na introdução do Queijo e os Vermes, ele vai dizer assim: a cultura é como uma gaiola flexível e invisível. Nós podemos arrastá-la para onde for, estendê-la para onde for, mas não podemos sair dela. O ser humano não consegue escapar da cultura, porque é justamente a cultura e a linguagem que o define. A linguagem é um outro problema, que não vai ser problema meu, é problema do professor de português, mas a linguagem é um outro problemaço para definir o que é. Né? Mas o nosso problema aqui é a cultura. Então, a cultura é o que define o ser humano. Né? É o que torna o humano humano. É o ser humano, o homem ser humano. Então, essa ideia vai fazer com que agora as outras culturas individuais, sejam aceitas, ganhem espaço, e esse espaço ele vai ser cada vez mais ampliado, né? Cada vez mais a representação vai ganhar mais espaço. Né? Isso vai impactar no crescimento dos movimentos de minorias, como, por exemplo, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento pelos direitos LGBT, e por aí vai. Né? Bom, a cultura, então, é uma cultura crítica ao modelo civilizacional. Torna-se, portanto, civilização oposta à cultura. Então, essa nova cultura vai tomar a civilização como oposta à ideia cultural. E aqui a gente pode dividir dois modelos culturais. A civilização como um modelo burguês e a cultura como um modelo aristocrático e popular. Né?
Como que pode ser aristocrático popular? Bom, a ideia civilizacional da burguesia vai tentar sempre harmonizar essas coisas, harmonizar o comportamento, enquanto a cultura ela pode ser aristocrática ou popular. A aristocrática, quando ela implica barreiras para entrar nessa cultura. Se eu quero, por exemplo, visitar um museu, entender o que está acontecendo ali, eu posso simplesmente visitar o museu. Vou entender as obras? Se for um museu abstrato, muito provavelmente não vai entender. Por quê? Porque isso demanda um estudo para eu entender como essas obras funcionam, quais eram os objetivos, para que elas serviam e por aí vai. Agora, essa cultura, quando eu. Então, essa barreira pode ser, por exemplo, na música, que eu acho que é a forma mais simples de compreender. Imagine que eu quero tocar, portanto, é, Blade Guardian no violão. Poxa, difícil pra caramba, custo para conseguir tocar, é difícil e tal, tem várias notas, acordes, não sei o que lá. O cara parece que faz de propósito para ser difícil mesmo, né? Ele faz. É uma cultura aristocrática. A cultura popular não implica nessa barreira de entrada. A cultura popular implica na possibilidade de todos participarem dela. Sendo assim, imagine que vocês vão dançar uma quadrilha, por exemplo, que é um exemplo de cultura popular. Vocês até ensaiam quadrilha quando vocês estão na escola. Mas vocês ensaiam quadrilha quando vocês estão na escola, muito mais se vocês querem matar a aula, do que porque vocês realmente precisam ensaiar, porque quadrilha vai dar errado se vocês não ensaiarem. Eu lembro quando eu cheguei na faculdade, a gente tinha quadrilha no instituto, né? E aí a quadrilha era uma galera que entrava lá e dançava e tanto faz, sabia mais ou menos os passos e tanto faz como tanto fez. E afinal de contas, essa cultura popular tem que ser simplesmente acessível quando o sujeito chegar lá, na hora de chegar, ele tem que poder participar daquilo. Né? Então, para a gente voltar ao nosso exemplo da música, se Blade Guardian representa a música aristocrática, né, a cultura aristocrática, a dificuldade de entrada, Ramones representa a cultura popular. Você toca todas as músicas do Ramones com 3 ou 4 cordas do violão. Já aconteceu de eu estar em show ao vivo, né, desses shows de bar e tal que eu vou, e assim, o violão do cara arrebentar 2 cordas e ele ainda conseguir tocar uma outra música, né, do Ramones, porque é uma coisa muito simples de fazer. Não implica uma dificuldade de entrada. O punk, portanto, é um elemento importante dessa contracultura, essa cultura contra-civilizatória, né, essa cultura que vai representar um elemento da cultura popular. As barreiras de entrada para o punk são muito poucas. É claro que ele tem um estilo, é claro que é preciso se comportar como um punk, porém, o valor disso é bastante barato se comparado ao modelo aristocrático. Implica a compra de ternos, fraques e por aí vai. Né? Então, essa posição entre cultura aristocrática e cultura popular vai ser relevante. Enquanto isso, a burguesia fica ligada lá ao modelo anterior, que é o modelo civilizatório. Bom, a cultura como tribo. Né? Aos poucos, essa cultura vai se tribalizando. A tribalização do mundo é um fenômeno descrito por um pensador bem importante chamado Michel Montezoli. Ele vai escrever O Mundo das Tribos, e depois, se não me engano, a tribalização do mundo. Né? É um pensador que vai descrever bastante essa ideia tribal. Né? Essa ideia tribal é justamente oposta à civilização. Né? Enquanto a civilização está ligada à ideia de cidade, a ideia de tribo está ligada a pequenos grupos, muito mais um ambiente natural do que um ambiente urbano e por aí vai. Né? Bom, eu poderia dizer, né, essas tribos como as tribos urbanas de hoje em dia. Né? Se falar, por exemplo,
um grupo de jovens que se encontra, isso é uma tribo. Né? Um grupo de RPG, ou a tribo nerd, por aí vai, isso também é uma tribo. Né? Os jogadores de sinuca no mercado são uma tribo. Isso tudo são tribos da visão do Mafisoli. Tem comportamento próprio, tem gírias próprias, né? E por aí vai. Tem um amigo meu que joga sinuca pra caramba, assim. E aí, vira e mexe, ele posta umas coisas dele jogando sinuca, explicando as regras do negócio. Eu olho assim, tipo, ele explica rápido, né? Então, olha, o campeonato é tal, vai ser regra suja, fulano de tal, suicídio de fulano de tal e tal coisa. Cara, não faço a mínima ideia do que você está dizendo, exatamente porque cada tribo fala uma língua praticamente diferente. Se eu disser para ele que eu rolei um D8 e ele só falar isso, ele não vai fazer a mínima ideia de que um D8 é um dado de 8 lados. Né? Porque cada um com a sua tribo. Se eu falar é, um, um jogo de alocação de trabalhadores, ele não vai fazer a mínima ideia de que tipo de jogo é esse, enquanto eu pertenço a essa tribo e conheço esse tipo de coisa. Né? Isso não é demérito e nem é mérito para ninguém, só significa que somos tribos diferentes. As redes sociais têm permitido a ampliação dessas tribos. Não no sentido de que agora essas tribos têm se tornado maiores, mas elas têm se tornado mais numerosas. Tem um certo risco em relação a essa tribalização do mundo dentro do mundo digital. O que significa? A facilidade de desconstruir amizades, de desconstruir proximidades no mundo digital é tão grande que leva a um efeito importante, que é, se eu discordo de um pequeno ponto dessa tribo, eu simplesmente posso mudar de tribo, porque o elemento digital me permitiu encontrar várias pessoas que pensam como eu. E se eu sou excluído dessa primeira tribo, posso encontrar outra muito semelhante. Só tenha por diferença não pensar exatamente como eu penso. Né? Aliás, pensar exatamente como eu penso. Ora, por esse lado, né, as mídias sociais ajudaram nisso. Por outro lado, a exclusão de uma tribo. A exclusão que você sofre de uma tribo pode ser, do ponto de vista psicológico, bastante aterradora. Né? Ser banido de uma determinada tribo, de um determinado clã, de um determinado grupo, por aí vai. Por causa de uma coisa que você disse ou fez. Né? O fenômeno do cancelamento virtual é uma demonstração bastante clara desses elementos excludentes das tribos. Né? Você fala uma determinada coisa que essa tribo não concorda, você é excluído dela quase que imediatamente. E essa exclusão se espalha como um rascunho de pólvora. Então, cultura como civilização é igual a uma cultura discriminativa, enquanto a cultura como forma de vida é uma cultura inclusiva. Vai aceitar os comportamentos sociais. A cultura a cultura como uma identidade que valoriza, portanto, as minorias. Né? Inclui, portanto, o lesbianismo, mas não o nacionalismo. Né? Então, por que ela vai incluir o lesbianismo e não o nacionalismo? Né? O lesbianismo, porque é um grupo minoritário que, portanto, vai encontrar representatividade nesse modelo cultural inclusivo. Enquanto o nacionalismo, que é justamente o que foi combatido após a Segunda Guerra Mundial, esses nacionalistas exacerbados não vão encontrar lugar nessa tribalização. Né? Vão geralmente ser excluídos dessa tribalização. É claro, você pode me dizer, mas Pedrão, quando joga futebol, Brasil e tal, a galera vira realmente uma tribo, todo mundo coloca camisa, vai lá ver o jogo. É verdade. Porém, torcer para um time é diferente de defender um modelo de país. É diferente de defender um modelo nacional. Por mais que eu torça para o Brasil quando acontece a Copa do Mundo, por exemplo, isso não significa dizer que eu
defendo em absoluto o que está acontecendo no país, ou que as pessoas devem se curvar à nação, alguma coisa do tipo. Né? Bom, eu estou tampando um pedacinho aqui, deixa eu só ir para cá. A pluralização do conceito de cultura não é necessariamente positiva. Esse é um outro ponto importante, né? Porque quando a gente fala de modelos inclusivos, parece que qualquer coisa seria positiva. Porém, surge, ao longo dessa época ali, certos modelos culturais ou certos comportamentos culturais que se revelam justamente porque não são mais reprimidos por aquela força civilizatória e que ainda assim são predatórios. Né? O paradoxo da tolerância do Karl Popper é um exemplo. Né? Então, enquanto a civilização, o modelo civilizatório implicava na restrição da expressão cultural, algumas culturas mais violentas, mais brigadoras e por aí vai, vão acabar se manifestando quando não tem mais esse modelo nacional para direcionar a forma cultural, o jeito de se utilizar a cultura, né, de se performar culturalmente. A cultura, por exemplo, do sexo psicopata, a cultura da máfia, a cultura da violência racial, são modelos de cultura, são formas de cultura, porém, por óbvio, elas não deveriam ser aceitas, mesmo dentro do modelo cultural contra-civilizatório. O modelo cultural contra-civilizatório, de inclusão, de aceitação, não implica a aceitação de todos. E, portanto, é preciso determinar quem não será aceito sequer nesse modelo. E daí a ideia do paradoxo, do paradoxo da tolerância do Karl Popper. Porque, afinal de contas, uma sociedade que tolera os intolerantes tende a perder a sua possibilidade de ação. Né? Porque esses intolerantes vão ocupar todo o espaço da nossa sociedade. Assim como não é obviamente, permitido culturalmente que um determinado sujeito que tenha, sei lá, fetiche por amputação, que ele ampute a perna ou o braço de alguém. Né? Também não é permitido. Uma cultura da máfia, uma cultura da violência racial, por aí vai. São elementos culturais, não deixam de ser, porém, são elementos culturais que deveriam ser reprimidos justamente para manter a possibilidade de inclusão viva. Né? Bom, a forma de cultura não deve ser aprovada só por ser cultura. Então, isso é uma falácia relevante. Assim, né? Dizer que eu faço isso só porque é a minha cultura, ou eu faço isso porque eu fui conduzido pela sociedade para fazê-lo, é a falácia culturalista. Né? Diz, olha, eu ajo desse jeito porque a minha cultura diz para agir assim. Bom, a cultura pode dizer para você agir assim, mas pensa um pouco. Né? Não é porque a sua cultura diz para você agir assim que está certo. Isso ajuda o resto da sociedade, que ser inclusivo, por aí vai. Cultura não é uma armadura que exime o comportamento humano de culpa, né? E nem de responsabilização. Então, você não pode usar a desculpa da cultura para lidar bem com algumas coisas. Então, você diz assim, bom, eu fui criado numa cultura machista e, portanto, eu posso reproduzir essa cultura. Bom, mas ao reproduzi-la, você exclui boa parte das pessoas. E ao excluir boa parte das pessoas, você não promove uma cultura inclusiva. Né? Então, esses modelos culturais, eles não podem ser utilizados como desculpa ou armadura que exima o sujeito de responsabilização e culpa. Né? Porque senão nós perdemos essa própria vitória que foi dissolver o modelo civilizatório em prol de um modelo cultural inclusivo. O pluralismo é diferente da auto-identidade. Né? Então, a aceitação do grupo, a aceitação
inclusiva é diferente da autodeterminação do sujeito. O sujeito vai lá e fala assim, então, já que tudo é cultura, eu posso viver uma cultura X que vai sair matando as pessoas. Não, você não pode. Já que tudo é cultura, eu posso viver uma cultura Y. Toda vez que eu ver um cara que está com meias verdes, eu vou bater nele. Não, isso não é correto. Né? Porque não é o sujeito que resolve determinar a sua cultura, é o sujeito que perpassa a cultura. A cultura não é propriedade do indivíduo, mas o indivíduo ele, ele caminha na cultura. Se vocês quiserem uma metáfora, é como se a cultura, se o indivíduo fosse jogar bola e a cultura fosse o estádio onde ele joga, as regras do jogo onde ele está praticando esse esporte. Por aí vai. Cultura, na verdade, é um antídoto para o fanatismo, fanatismo político. Entender a diversidade é justamente esse antídoto. Cultura relativiza o conceito de justiça ao obrigar os sujeitos a olharem para além do seu próprio ponto de vista. Então, o que você considera justo não é necessariamente a justiça em si, o conceito de justiça. Muito do que você considera justo pode não ser justo para o outro. E aí cabe uma discussão do que é justo dentro daquela comunidade. Mas essa discussão precisa respeitar, portanto, as diferenças. Porque não é porque você considera justo que você pode determinar o que é justiça para o outro. Porque senão viveríamos uma auto-identidade, uma autodeterminação da cultura do sujeito. Quando, de fato, a cultura implica na diversidade, no conflito, na discussão e por aí vai. Por último, eu trouxe essa citação aqui para a gente entender essa noção de cultura e esse olhar sobre o outro. É uma citação que eu ainda vou retomar nas aulas sobre antropologia, mas eu acho que vale muito a pena. Ao observar apenas sua própria cultura, não te tornas apenas cego às demais, mas míope à tua própria. Compreender a cultura do outro é também compreender a nossa própria cultura. Certo? Galerinha, um grande abraço e até mais. Falou.